Os militares são escravos da Constituição. A possibilidade dos militares darem golpe é 0/0 multiplicado por 0 dividido por 0. Eles são escravos da Constituição. As aulas que eu dou de direito constitucional, há 33 anos, os coronéis que vão ser generais, são sempre nesse sentido, e nos debates eles demonstram um espírito democrático extraordinário. Como é que se vai dizer, Leda, que porque um cidadão disse isso, como, por exemplo, se um torcedor grita juiz ladrão no jogo de futebol, o juiz vai ter que entrar com uma ação de indenização por danos morais, porque o próprio torcedor que está xingando de ladrão sabe perfeitamente que o juiz não é ladrão. É que ficou descontente com aquilo, apitar isto, apitar aquilo. O que vale dizer são palavras, não são atos. Ele não tem uma arma, são apenas palavras. Né? São palavras, mas é a expressão. O que ocorre na Constituição? No artigo 5º, Leda, inciso 4 e 5, declara o seguinte: 4. Liberdade de pensamento ampla. O inciso 5 do artigo 5º declara que há duas ações: uma ação expressa e uma implícita. A expressa é a indenização por danos morais se houver abuso da liberdade de pensamento e atingir pessoas. E a denunciação criminosa se atinge pessoas. Se forem meras ideias que não atingem pessoas, não há como, entende, dizer que isto atenta violentamente contra a democracia. O que é democracia se não a liberdade de expressão? Se eu escrever, por exemplo, um livro filosófico analisando os governos, entende? E, num determinado momento, mostrar, por exemplo, que é mais fácil, por exemplo, a China governar do que num regime democrático, que dá mais trabalho à democracia, e é importante, porque daí o povo participa. Na ditadura só participam os detentores do poder, mas, evidentemente, quem tem o poder, como na China, embora dê liberdade econômica, é uma ditadura. Sendo uma ditadura, eles não têm problemas de oposição, porque as oposições eles põem na cadeia. Então, eles podem conduzir, digamos, a economia com mais facilidade que nos países democráticos, onde efetivamente a democracia dá trabalho. E dá trabalho por quê? Porque é o povo que participa. A vantagem da democracia sobre as ditaduras é que nas ditaduras participa só os detentores do poder. Na democracia participamos todos nós, povo, você, eu, aqueles que não são cidadãos governamentais, são os que participam. Então, vale a pena esse trabalho que se dá, que tendo-se esse trabalho, na verdade, se vive num regime que eu posso pensar, posso dizer o que penso, desde o momento que é só pensamento, é só liberdade de expressão. E, nesse caso, com mais gravidade, na minha divergência com o meu amigo, que eu admiro profundamente, que é o Alexandre, era uma conversa privada. Portanto, sem eficácia de influenciar quem quer que seja. Era uma conversa apenas enfática. Tanto é verdade que todos os empresários negaram que eles pensam em golpe. Até porque não dá como pensar sem Forças Armadas. Sim, mas eles podem até pensar em golpe, mas não podem fazer um golpe. Nenhuma, sempre as Forças Armadas. Mas não é? A pessoa pode até pensar num golpe, pensar. Mas não pode fazer, porque não tem exército, nenhum daqueles é o seguinte, empresários tem forças para dar um golpe. Em direito penal existe uma figura intitulada crime impossível. O que é o crime? É que se eu pretendo fazer o crime, mas uso um instrumento impossível de ser praticado, não há penalidade nenhuma. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu quero assassinar alguém com arsênico. Em vez de arsênico, coloquei açúcar, que é branco, e pensei em estar colocando arsênico, mas coloquei, e o cidadão morreu. Apesar da tentativa de crime, como o crime era impossível, não tem pena nenhuma. Esse é um exemplo clássico que se dá nas faculdades de Direito. Ora, nesse caso, seria, no máximo, se realmente tivessem tentação, um crime impossível, porque eles não têm as forças, e as Forças Armadas não fariam jamais. Então, me parece, como disse o Marco Aurélio, acho que eu tenho uma grande admiração, uma grande amizade. Ainda hoje de manhã
conversei com ele para dizer que eu me sentia por estar falando sozinho, mas quando é um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo aquilo que eu tenho dito, eu sinto-me tranquilo. Ele disse, Marco Aurélio, você não pode imaginar, eu disse, mas Ives, isso está me Ficou preocupando. mais confortável, né? A entrevista dele no Estado de São Paulo hoje foi uma entrevista muito serena, mas ao mesmo tempo mostrando a preocupação de que a República está sendo incendiada, a expressão que ele utiliza, não é? Então eu tenho a sensação, em primeiro lugar, grande admiração pelo Alexandre. Segundo, desconforto de ter que contestá-lo. Terceiro lugar, a minha opinião não vale nada, a dele vale porque ele tem a caneta. Quarto lugar, nem por isso vou deixar de dizer o que eu penso. E acho que não poderia ter havido essa decisão dele em relação aos empresários. E ele não só fez a busca e apreensão, como ele proibiu o acesso às contas bancárias, às redes sociais, e ele foi bastante abrangente nisso, né? Pegando a expressão do ministro Marco Aurélio, estão querendo incendiar o Brasil. Qual o objetivo disso? Por que o ministro Alexandre de Moraes age dessa maneira? Para quê? Com que finalidade? Será que ele acha que, sei lá, que provocando o Bolsonaro pode renunciar? O Bolsonaro não tem cara de quem vai renunciar. Só fica essa coisa cutucando do lado de lá e provocando uma instabilidade, uma insatisfação. Para quê? Veja o seguinte, como eu conheço o Alexandre antes de ser ministro, e para mim está surpreendendo a figura dele como ministro, pelo Alexandre que eu conheço, eu tenho um grande respeito. Participei de bancas, sei as teses que ele defendeu, nos livros que nós escrevemos, sei a tese que ele defendeu no Tratado de Direito Constitucional que eu e Gilmar Mendes organizamos com o Walter Nascimento. O trabalho dele e do Luiz Roberto Barroso são trabalhos intocáveis, corretíssimos. Então, eu conheço um Alexandre que eu desconheço agora. E é muito difícil dizer, porque eu só posso falar sobre o Alexandre antes de ser ministro. Eu só tenho palavras elogiosas para ele. E o que ele está fazendo agora é uma interpretação que ele está dando, que é diferente da minha. Mas qual a intenção dele, eu não posso imaginar, porque eu conheço o Alexandre em que essa intenção, digamos, de interferir diretamente, de ser político, etc., apesar de ter sido secretário de Estado do governo, secretário municipal da Prefeitura de São Paulo, entende, ter sido membro do Ministério Público, sempre dentro de padrões conhecidos e nos comentários que ele faz da Constituição. Eu cito e ele me cita constantemente nos comentários dele e eu também nos meus escritos. Então, a pergunta que você faz, eu também faço. Eu gostaria de saber. Mas porque é muito inusitado. Hoje, por exemplo, ele fechou todas as redes, por exemplo, vou citar porque ele colocou no Instagram, então eu sei. O Luciano Hang, ele cassou todas as redes, ou fechou as redes, proibiu as redes sociais dele. E ele fechou, interferiu nas contas bancárias da mulher do Daniel Silveira, que também não é política, que é uma mulher comum, até acho que é candidata agora a deputado, porque ele não vai ser. Talvez ela pré-candidata, eu nunca sei direito, porque depois do pré-candidato, até a pessoa virar candidato, tem um tempo aí e eu realmente não acompanhei, não acompanho a página dela no Instagram para saber. Mas, teoricamente, o que eu sei é que ela é candidata. Ele interfere na conta bancária da mulher de um deputado que ele já prendeu, que ele já multou. A multa deve estar em quase 2 bilhões, porque já era 1 milhão e tanto a última vez que eu vi uma entrevista do Daniel Silveira. É tudo tão inusitado.
O senhor também fica perplexo, porque a gente que não conhece a lei e tal fica assustado, mas o senhor conhece, o senhor admite que ele é brilhante como teórico do direito? É verdade isso? Que o Não, como Alexandre de teórico de Moraes é direito, bom nisso? olha, veja o seguinte, como teórico de direito, eu não tenho a menor dúvida que ele é um grande jurista, isso eu estou tranquilo. Agora, todas essas ações é que eu não estou compreendendo, porque, da minha interpretação da Constituição, ele não podia fazer nada disso. Quer dizer, na prática, são palavras. Por palavras, ele está aplicando penalidades gravíssimas. Não é? E não está previsto na Constituição nada disso. Não. Mais do que isso, eu digo, liberdade de pensamento é o inciso 4 do artigo 5º. Ações por abuso é o inciso 5, que fala na indenização por danos morais quando você atinge pessoas. Entende? E o próprio Alexandre já fez uso de indenização por danos morais contra alguém, não sei exatamente contra quem seria, e ganhou a ação. Entende? Então, na prática, para mim é surpresa, como foi para o ministro Marco Aurélio de Mello. Quer dizer, nós dois, como somos mais velhos, entende? E vivemos um bocado, o Marco Aurélio foi 20 e poucos anos, e foi presidente do Supremo, presidente do nosso Superior Eleitoral. Temos livros escritos juntos, eu e o Marco também. Somos da mesma academia, Academia Internacional de Direito e Economia. Nós estamos acostumados a uma outra interpretação da Constituição de 88. Eu e o Marco Aurélio, que eu considero um grande ministro, mesmo quando nós tínhamos divergências, por exemplo, divergíamos na questão do anencéfalo, que eu acho que o Código Penal não daria punição para o aborto terapêutico e para o aborto sentimental, mas não para o aborto eugênico. E ele defendeu e terminou prevalecendo a tese, mas são teses pontuais em que se desvia, que é próprio do direito. Quando, em julgamento do Supremo, 6 ministros são favoráveis a uma tese e 5 ministros contrários, mas for uma repercussão geral, aquela decisão vai valer para todo o Brasil, vai obrigar todos os juízes, vai obrigar todas as administrações públicas, apesar de 5 ministros serem contra. Então, no direito, nós temos muitas vezes divergências nas posições. Agora, neste caso concreto, por mais que eu estude privacidade, conversa particular, inviabilidade de qualquer golpe de Estado, não procuraram dar publicidade nenhuma, portanto, nem incentivando outros a terem essa posição. Ter contas bancárias prejudicando empresas e empregos, porque esses empresários todos têm diversos empregados. E o aspecto negativo da repercussão dessas medidas pode, inclusive, levar ao desemprego, por uma manifestação privada de uma impossibilidade material de qualquer golpe de Estado sem as Forças Armadas, que nunca dariam um golpe de Estado. Então, para mim, como um professor universitário há quase 60 anos, um advogado há 64 anos, um comentarista da Constituição, que passei em audiências públicas a convite dos constituintes, que permaneci em contato permanente com o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, que vi Ulisses Guimarães assistindo palestras minhas sobre parlamentarismo, eu fico estupefato. Eu acho que eu estou precisando reaprender o direito, que passou a ser diferente daquele que eu escrevi, que eu vi, que eu estudei. Estamos vivendo um momento bem difícil e bem diferente. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!